A paz de Cristo, irmãos e irmãs, hoje nós vamos ter mais uma aula dando a continuidade ao estudo sobre a geração que verá a vinda de Cristo. E hoje eu quero trazer uma aula muito especial. Eu quero falar sobre a parábola do bom samaritano. E essa parábola, ela tem diversas camadas de revelação. Você tem a própria revelação que Jesus dá acerca desta parábola, mas nós temos outras camadas de revelação mais profundas ainda nesse contexto. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje, enquanto a gente fala sobre a geração que verá a vinda de Cristo. E vocês vão se surpreender com o que está escondido nesta parábola do bom samaritano e como aqui há uma cronologia de tempo apontando para a segunda vinda de Cristo. Então, não sai dessa aula, acompanhe ela até o final, que eu tenho certeza que você vai ficar maravilhado com as revelações da palavra de Deus quando você entender a conclusão no final dessa aula. Então, hoje vamos falar sobre a parábola do bom samaritano. E eu quero demonstrar para vocês esse período nesta parábola apontando para 6.000 anos e mais especificamente eu quero focar falando sobre os últimos 2.000 anos, profetizados e revelados também neste contexto. E eis que se levantou um certo doutor da lei, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, o que está escrito na lei? Como lês? E respondeu-lhe e disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondestes bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, quem é o meu próximo? Então, perceba que ali, um doutor da lei estava querendo questionar Jesus com o propósito de enredá-lo, perguntando, mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde com outra pergunta, o que a lei diz? E ele, sendo doutor da lei, sendo um teólogo, né, um pregador, um conhecedor das Escrituras, do Pentateuco, da Torá, dos profetas, ele vai responder que a lei diz que você deve amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele resumiu em 2 mandamentos, as 613 ordenanças resumidas em apenas 2. Então Jesus diz, respondestes bem, faze isso e viverás. Porém, não satisfeito, ele faz outra pergunta, né, querendo se justificar, dizendo, quem é o meu próximo? Nesse contexto é que Jesus vai contar a parábola do bom samaritano, mostrando quem é o próximo. Então, a primeira revelação que eu quero trazer para vocês, e essa acho que qualquer pessoa que já leu essa passagem maravilhosa sabe, é que o contexto deste texto, o contexto desta parábola, está mostrando que a parábola ela tinha um ensinamento principal, que era falar do amor ao próximo. Ponto. Então, se perguntarem qual é a revelação da parábola do bom samaritano, amor ao próximo. Porém, tendo deixado clara, então, qual é a primeira camada de revelação, agora eu quero demonstrar outras camadas, porque a palavra de Deus ela é tão profunda. O reino dos céus é semelhante a um campo onde tem um tesouro escondido, onde a gente vende tudo, vai lá e compra aquele campo, começa a escavar, e quanto mais você escava, mais você encontra o tesouro e as preciosidades daquele campo. Assim é a palavra de Deus. Então, quando você lê uma passagem bíblica, você vai perceber que muitas vezes ela tem ali um tesouro inicial. Mas quando você continua cavando, às vezes você vai encontrar tesouros mais profundos que você compreende por camadas de revelação.
Então, quando a gente olha para a parábola do bom samaritano, nós vamos ver que Jesus vai contar uma parábola, uma história para ilustrar o que é o amor ao próximo. Ele vai contar uma história que, se você prestar bem atenção aos detalhes, ela não está só contando o fato de um homem que foi assaltado, que perdeu os seus bens e que estava à beira da morte. Mas, basicamente, Jesus está contando a história da humanidade. Então eu vou ler algumas porções desta parábola e eu vou explicando para vocês e eu vou criar aqui uma imagem na tela para que você possa entender a ilustração, entender o que a gente está lendo e assim a gente vai começar a criar, tá, a estrutura de uma revelação para você entender na sua mente. Agora vamos entrar numa segunda camada de revelação. E olha só que interessante. Jesus então começa a contar essa parábola do bom samaritano e olha frase a frase como ela é cheia de revelações. E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Olha só que interessante. Vai gravando na sua mente cada uma dessas cenas. Jesus está contando a história de um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó. Esse ano eu tive a oportunidade de viajar para Israel e eu estive tanto em Jerusalém como em Jericó. E para quem não sabe, basicamente quando a gente olha para Jerusalém e Jericó, é como se Jerusalém estivesse no alto e Jericó há uma descida, você vai descer o caminho até Jericó. Ou seja, quando alguém estava em Jericó, ele subia para Jerusalém. Quando alguém estava em Jerusalém, ele descia para Jericó. Porque na geografia, Jerusalém está sobre o alto e Jericó está bem abaixo. Por que isso é interessante? Porque, em primeiro lugar, você vai ver que a palavra de Deus está trazendo uma revelação sobre essa questão da descida, porque essa descida está apontando para a queda da humanidade. Porque quando a gente olha para Jerusalém, Jerusalém é chamada de habitação das luzes, ou habitação da paz, né? Cidade da paz. Jericó, por sua vez, era considerada uma cidade maldita ou amaldiçoada. Porque você vai lembrar que quando Josué ele conquista Jericó, quando eles estão entrando na Terra Prometida, Josué ele amaldiçoa Jericó e ele diz que aquele que tentasse reconstruir lançaria os seus fundamentos com a morte de um dos seus filhos e concluiria com a morte de outro dos seus filhos. E isso na história aconteceu. Houve um personagem, houve um homem que tentou construir Jericó e quando ele começou isso, um dos seus filhos morreu e quando ele estava chegando ao final, morre o seu outro filho. Então você vê que Jericó, ela tem um símbolo de maldição. E enquanto Jerusalém era um símbolo da luz, um símbolo da paz, né? Então você tem Jerusalém no alto e você tem uma descida até Jericó. O que é interessante, irmãos? Porque aqui está sendo contada a história de um homem que está em declínio, um homem que está descendo. Então você percebe como está sendo mostrada uma história para nós, aonde você tem a Jerusalém, que é uma figura da Jerusalém do alto, aonde Deus habita. Você tem essa descida até Jericó, que é uma cidade que é símbolo de maldição. A própria descida por si só está apontando para a descida da humanidade, o declínio da humanidade após o pecado original, após a queda. E este homem que descia de Jerusalém para Jericó aponta para a humanidade, a descendência de Adão, né, que está em rota de colisão, em declínio, desde que o pecado entrou no mundo. Se você entendeu essa primeira camada de revelação, vamos continuar a leitura versículo a versículo e você vai ver que cada versículo está acrescentando uma revelação nova. E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais os despojaram, o espancando, se retiraram, deixando-o meio morto.
Perceba que o que a gente acabou de ler é um espelho do que aconteceu com a humanidade, porque aqui nesse contexto, os salteadores é uma figura que está apontando para a serpente lá no Éden, que é Satanás, o diabo, o dragão. Perceba que isso é o que Satanás fez com a humanidade, quando fez com que o primeiro homem pecasse, e por meio do pecado ele perdeu tudo que Deus havia lhe dado. Deus lhe deu autoridade para governar sobre esse mundo, para dominar. Você percebe que hoje o domínio está nas mãos de Satanás? O próprio Satanás oferece para Jesus na tentação: se prostrado me adorares, te darei os reinos desse mundo, porque eles me foram dados. Quando que eles foram dados? Quando Adão pecou e sujeitou a sua autoridade que ele tinha para governar a Satanás. Porque a Bíblia diz que todo aquele que peca torna-se escravo do pecado. Então, quando Adão pecou, ele se tornou escravo de Satanás, sujeito ao pecado. Mas não só isso, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Deus havia anunciado a Adão que não comesse do fruto, porque no dia que ele comesse, ele morreria. Ou seja, quando ele pecasse, ele desobedecesse, a morte entraria no mundo. Por isso que o salário do pecado é a morte. E você vai perceber que aqui este homem, ele é assaltado, ele é despojado, tiram tudo que ele tinha e deixam ele em estado quase morto, ou seja, meio morto. Então você vai ver agora que esse é o estado da humanidade. Desde que o homem saiu da habitação das luzes, do lugar de paz, o lugar que tinha comunhão com Deus, e deu ouvido à serpente, a Satanás, que lhe roubou tudo que o homem tinha e deixou ele agora para morrer. Fez com que o homem entrasse debaixo de maldição. Por isso agora, lá em Gênesis é dito que por causa do homem, por causa do pecado, a maldição entrou no mundo. A terra toda está debaixo de maldição. Por isso que a Bíblia diz que a mulher daria a luz com dores de parto, o homem agora suaria para trabalhar, a terra produziria espinhos e abrolhos, e a morte reinaria sobre o mundo, porque agora o homem estava sujeito à morte. Então perceba que nós temos aqui uma saída de um lugar de luz, de paz, um declínio da humanidade para um lugar de maldição, enquanto você vê aqui que o homem é deixado para morrer depois que Satanás rouba-lhe tudo que Deus havia lhe concedido. Então, vamos começar a montar um mapa mental para a gente lançar cada uma dessas informações nesse mapa e entender o que está sendo revelado. Aqui a gente já tem os 6 dias da criação apontando para os 6 milênios da humanidade, como a gente já vem estudando nas mais diversas aulas. Se esse for a sua primeira aula, entra na playlist chamada A Geração que Verá a Vinda de Cristo, que aí você vai entender melhor todas essas revelações, tudo que a gente já vem estudando. Porém, olha que interessante, vamos lançar a primeira informação aqui. Nós vamos colocar no princípio a queda do homem, quando Satanás vai enganar e vai roubar tudo que Deus havia lhe dado e vai deixar o homem agora sujeito à morte. E vamos continuar lendo para você perceber como essa parábola do bom samaritano está revelando as 3 eras da humanidade e também apontando para o milênio final. Então, o próximo versículo que vai narrar para nós o surgimento de um novo personagem. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Então, aqui no verso 31, é dito que descia um sacerdote por esse mesmo caminho. Só que ele, vendo esse homem caído, ele passou de largo e nada fez, e continuou descendo para Jericó, que era símbolo de maldição. O que isso está mostrando para nós? Eu vou tentar explicar melhor para vocês. Para quem assistiu todas as aulas desta série que a gente está mostrando sobre a geração que verá a vinda de Cristo, existe uma aula na playlist da geração que verá a vinda de Cristo, onde eu falo sobre as
3 eras da humanidade. Inclusive ali eu aponto como os próprios judeus entendiam que os 7 dias da criação, eles apontam também para 3 eras da humanidade, onde os primeiros 2000 anos era o período do caos, depois o segundo ciclo de 2000 anos apontava para a era da Torá, da palavra de Deus, e o terceiro ciclo de 2000 anos estava apontando para o período do Messias. E então viria o 7º, que é o período que Deus descansou, abençoou e santificou, que aponta para o reino milenar. Então você vê os primeiros 6.000 anos divididos em 3 eras da humanidade. Olha que interessante, porque quando você olha para os personagens que vão aparecer nessa parábola, você vai ver que eles se encaixam perfeitamente nessas 3 eras da humanidade e, melhor, eles ainda também apontam para o contexto histórico da palavra de Deus nestas 3 eras. Olha só, eu vou mostrar um mapa mental e a gente vai acrescentar mais um detalhe e você vai perceber o que está acontecendo. O homem, ele aponta para a humanidade, os descendentes de Adão que estão sujeitos à morte por causa do pecado, e que o salteador está apontando para Satanás, que veio para roubar, matar, para destruir, que fez com que o homem, ludibriado por suas palavras, desobedecesse a Deus e estivesse sujeito ao pecado, e por causa do pecado, a morte. Agora, quando a gente analisa os primeiros 2 milênios da humanidade, se você pegar uma Bíblia e você ler de Adão até Abraão, você vai perceber que ali existe um relato histórico de todo o contexto patriarcal. Então você vai ter ali Adão, depois da queda, ele começa a oferecer sacrifícios de derramamento de sangue. Então você vê que o primeiro sacrifício de derramamento de sangue foi o próprio Deus que fez quando ele mata um animal para fazer roupas para Adão e Eva com pele de animal. E para mim, eu vou dizer para vocês, não me surpreende que ali tenha sido sacrificado o primeiro cordeiro, já sendo uma figura do cordeiro que tiraria o pecado do mundo, que apontaria para o Cristo. Só que você vê que Adão começa agora a ensinar aos seus filhos aquilo que Deus fez por ele, a oferecer um cordeiro em sacrifício. Então você vê Caim e Abel, você vê que Abel oferece um cordeiro, porque ele era pastor de ovelhas, e o seu sacrifício é aceito. Não é porque era as primícias, porque era o melhor, mas porque isso tipificava a obra de Cristo. Abel oferece sacrifícios, então você vê que Adão, ele vai começar a oficiar como sendo um sacerdote. Abel começa a oferecer o seu sacrifício e vai oficiar como um sacerdote. Quando você continua lendo os descendentes de Sete, você vai ver que chega Noé. Noé faz sacrifícios por si mesmo. Você vê que quando passa o dilúvio, Noé vai lá e ergue um altar de pedras, faz um sacrifício a Deus com derramamento de sangue. Você pega toda a descendência agora que vem de Sete para frente, você vê que surge Abraão. Abraão vai lá e faz sacrifícios a Deus, oferece seus animais. Isaac, Jacó, você vê a história de Jacó erguendo o altar e fazendo sacrifícios. E assim vai até os dias de Moisés. Ou seja, você tem ali os primeiros 2000 anos de história, na verdade até um pouquinho mais, porque de Adão até Abraão são 2000 anos. Você tem basicamente um período em que todo mundo era sacerdote, cada um sacerdotava por si mesmo. Inclusive, para quem estuda o livro de Jó, Jó é considerado o livro mais antigo das Escrituras. Ou seja, segundo estudiosos, ele pode ter sido escrito antes mesmo de Moisés ter escrito o Pentateuco, que conta a Gênesis do mundo, né? E você vê que Jó, ele erguia altar e oferecia sacrifícios por si, pelos seus pecados e pelos pecados dos seus filhos. Por quê? Porque naquele período dos primeiros 2000 anos de história da humanidade, não existia uma lei mostrando quem seria sacerdote, quem oficiaria diante de Deus. Cada um podia sacerdotar por si mesmo.
Inclusive o próprio Abraão procura um sacerdote, que era Melquisedeque, e ele oferece ali sacrifícios diante do Senhor, paga o seu dízimo a um sacerdote, que é uma figura que aponta para o próprio Cristo, se não é o Cristo, né? O que eu quero demonstrar para vocês é que o fato de cada um sacerdotar por si mesmo é como se esses 2 primeiros dias da criação, esses 2 primeiros milênios da humanidade, cada um era sacerdote da sua própria casa, do seu próprio lar, cada um oferecia sacrifícios por si mesmo a Deus. Ou seja, é como se esses 2 primeiros 1000 anos da humanidade estivessem apontando para um período onde todo mundo era sacerdote, onde todo mundo sacerdotava por sua família, por sua casa, pelo seu lar. Vamos continuar lendo e você vai ver surgir outro personagem na história. Então, quando a gente lê o verso 32, é dito: "E de igual modo também descia um levita. Chegando aquele homem e vendo, passou de largo." Olha que interessante. Nós vimos até agora Jerusalém, Jericó, onde nós temos a cidade da bênção, a cidade da maldição, nós temos a própria descida que aponta para o declínio da humanidade, nós temos o homem que representa a humanidade caída, você tem o salteador apontando para Satanás, você tem o sacerdote apontando para os 2 primeiros 1000 anos da humanidade, onde todo mundo sacerdotava por si próprio, mas agora nós vemos um levita descendo. E o levita também não fez nada pelo homem, ele passou de largo e continuou descendo, continuou em declínio em direção àquele local de maldição. O que isso representa? Se a gente for olhar para esse nosso mapa mental, é como se agora o levita estivesse representando esses 2 milênios da humanidade. Porque quando a gente estuda a cronologia da história bíblica, inclusive eu tenho aqui uma aula lá, onde eu mostro a cronologia bíblica dos principais eventos, e eu mostro a cronologia desses eventos, mostrando que de Adão até Abraão nós temos 2000 anos, de Abraão até Cristo nós temos mais 2000 anos de história. Esses próximos 2000 anos que a gente está vendo aqui, eles estão apontando para um período do ministério levítico. Por quê? Você vai ver que depois de Abraão vêm os seus filhos, que é Isaac, Jacó, os 12 patriarcas, eles vão para o Egito. No Egito eles são escravizados e Deus levanta Moisés, que vai libertar o povo do Egito e vai conduzir até o Monte Sinai, vai selar uma aliança, e a partir dali Deus vai instituir o sacerdócio levítico. Então, até Moisés, todo mundo poderia oferecer sacrifícios, inclusive o próprio Moisés oferece, ele ergue um altar e ele oferece sacrifícios a Deus por meio do povo, né? Para consagrar o povo, para selar a primeira aliança. Então, até Moisés, você vê ali um sacerdócio onde todo mundo era sacerdote, todo mundo podia oficiar diante de Deus, erguer o seu altar de pedras e oferecer um sacrifício a Deus. Porém, a partir de Moisés, Deus vai instituir o sacerdócio levítico, ou seja, um sacerdócio que viria por meio da tribo de Levi, mais especificamente dentre os 4 filhos de Levi, na verdade por um deles, que é da onde vem Moisés e Arão. Então você vê agora que de Arão para frente, o sacerdócio ele era levita, né? Era da tribo de Levi. Nenhuma outra tribo mais podia oferecer ou era aceitável diante de Deus sacrifícios feitos por outras tribos. Então, o que a gente tem agora? Nos próximos milênios, agora até a vinda de Cristo, o que estava em vigor era a lei dada no Monte Sinai e o sacerdócio levita instituído por Deus, que era responsável por fazer sacrifícios pelos pecados da humanidade, para que o homem não morresse no seu pecado e não morresse debaixo de maldição, debaixo de condenação. Então eu quero fazer uma análise com vocês. Percebe que aqui está sendo narrado a história da humanidade, onde você vê não só o homem caído, os descendentes de Adão, onde você vê não apenas aquele que é o salteador,
apontando para Satanás, mas você olha que nos primeiros 2000 anos da humanidade, o homem sacerdotando por si mesmo, qualquer um podendo ser sacerdote da sua vida, ninguém se destacou. Não houve ninguém que se colocasse na brecha, que pudesse resgatar a humanidade. Pelo contrário, né? Assim como o homem está caído, você vê que esse sacerdócio humano também estava em declínio, porque ele também descia na mesma direção, rumo a uma cidade que simboliza a maldição, ou seja, o homem também está em queda. Não bastando isso, depois disso, Deus vai levantar o sacerdócio levítico. E você vê que o sacerdócio levítico também está em declínio, também está descendo para Jericó, descendo em direção a um local que simboliza a maldição, e também passa de largo pelo homem, porque ele demonstra que o sacerdócio levítico também não pôde restaurar a humanidade, não pôde ajudar o homem que está caído por causa do pecado, lá no princípio, lá no Éden. Agora, vamos ler a continuação dessa parábola, porque você vai ver como a história vai mudar de rumo e como isso vai apontar para os próximos 2000 anos da história. Quando a gente continua lendo, o verso 33 vai dizer o seguinte: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão, aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para a estalagem e cuidou dele. Gente, olha que revelação tremenda que a gente vai ter aqui. Você vai perceber que tanto nos versos anteriores como neste, eu dei vários destaques em vermelho na nossa leitura, porque cada um desses destaques tem uma revelação. Precisa entender que Deus está dando um apontamento profético aqui para o que estava acontecendo. E eu vou explicar para vocês. Por que os judeus não se davam com os samaritanos nos dias de Jesus, sendo que os judeus, eles eram descendentes das duas tribos, geralmente das duas tribos do sul, que era Judá e Benjamim, e alguns levitas que atuavam ali por causa do templo, enquanto os samaritanos, eles eram descendentes das outras 10 tribos, dos outros 10 filhos de Jacó que estavam ao norte, mas que foram levados para o cativeiro da Síria e que acabaram se misturando com as nações. Então, eles já não eram mais puros, né? Pelo contrário, eles eram um povo misto, que no seu corpo, na sua gênese, né, na sua genética, eles tinham um pouco da descendência de Abraão, mas eles tinham uma descendência com gentios, uma mistura dentro do seu corpo. Era como se eles tivessem uma mistura da descendência de Abraão com o povo gentil. Então eles não eram mais puros aos olhos do povo judeu. E você percebe que Jesus usa justamente aquele tipo de pessoa que os judeus desprezavam, que esse mestre da lei desprezava, para falar de amor ao próximo. E ele vai dizer, o sacerdote não ajudou, o levita não ajudou, mas o samaritano, vendo, moveu-se de íntima compaixão, aproximou-se, atou as suas feridas, deitou-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou para uma estalagem para cuidar dele. Olha que interessante, porque aqui nós temos muitas revelações, a contar pela primeira delas. Você percebe que é dito que o sacerdote, ele descia pelo mesmo caminho. O levita descia pelo mesmo caminho. Ambos estavam em rota de declive, de descida, em rumo ao caminho de maldição. Mas quando fala do samaritano, a Bíblia não diz que ele descia. A Bíblia diz que o samaritano passava. Olha como é diferente. O samaritano passava. Não está nem dizendo que ele subia de um local maldito para Jerusalém, e nem que ele descia de Jerusalém para um local de maldição, mas ele passava, é como se o trajeto dele fosse diferente. Ele estava passando por uma encruzilhada. Olha aqui, ó, cruz, né? E nesse caminho, nesse trajeto, quando o samaritano está passando e ele vê o homem caído, ele moveu-se de íntima compaixão, aproximando-se, atou as suas feridas.
deitou azeite e vinho. E olha que interessante, porque aqui nós temos dois símbolos que apontam para o Espírito Santo. Ambos são símbolos que estão apontando para o Espírito Santo. E são símbolos que apontam para a nova aliança. Porque você vai ver que vinho também é o símbolo do cálice da nova aliança, no sangue de Jesus. É isso que a gente lê quando a gente lê a porção da ceia. Geralmente, 1 Coríntios 11, 23, que diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então você vê que o vinho é um símbolo da nova aliança também. Olha que interessante. Eu vou falar primeiro do samaritano, porque aqui tem uma revelação muito profunda que Paulo vai chamar de o mistério de Cristo, onde ele está unindo no seu corpo judeus e gentios, ou seja, os descendentes de Abraão na carne, mas também as nações que estavam espalhadas pelo mundo. Olha que interessante como a figura do samaritano ela está apontando para Cristo e o ministério sacerdotal oficiado por Jesus na nova aliança. Eu vou ler para vocês agora um mistério e depois a gente volta para o nosso mapa e você vai começar a ver como todas essas peças se encaixam. Quando a gente lê a carta aos Efésios escrita por Paulo, ele vai escrever um mistério em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 3, depois de ter falado que nós somos salvos pela graça, né, e que o Senhor colocou sobre nós o selo do Espírito Santo, ele vai dizer o seguinte: ele, né, nos vivificou, estando nós mortos nas nossas ofensas e nos nossos pecados. Percebeu como isso está apontando para o homem que foi deixado para morrer pelo salteador? E que agora Cristo vem e vai dar a vida. Então ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo. O que é o curso desse mundo? É a descida. Aquela descida que a gente vê na parábola do bom samaritano, onde eles desciam de Jerusalém para Jericó. Esse é o curso desse mundo que está em queda. Segundo o príncipe das potestades do ar. Quem que é o príncipe das potestades do ar? Aquele salteador que tirou do homem tudo que Deus havia lhe dado lá no princípio e deixou o homem em estado para morrer. Então ele está dizendo aqui, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, que pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou junto com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos que vós, noutro tempo, éreis gentios. Olha que interessante, aqui começa o mistério de Cristo. Eu tenho uma playlist lá no meu canal chamado O Mistério de Cristo, revelado através das duas casas de Israel, e você vai entender esse mistério. Agora eu quero que você preste atenção num detalhe, nesses trechos que estão sublinhados, porque ele está apontando para o samaritano. Na verdade, está apontando para Cristo, que é figurado no samaritano. Olha que interessante. Vós, noutro tempos, éreis gentios na carne, chamados incircuncisos pelos que na carne se chamam de circuncisos, feitos pela mão do homem, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora, em Cristo, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque
Ele é a nossa paz, de qual ambos os povos fez um. Perceba, de ambos os povos fez um. O que é isso? De judeus e gentios. Por isso que Paulo está dizendo, antes vocês eram gentios, agora não são mais, agora vocês fazem parte do povo de Deus. Antes vocês estavam longe, agora não estão mais, foram aproximados por meio de Cristo. Por quê? Porque Cristo, ele de ambos os povos, judeus, descendentes de Abraão segundo a carne, circuncisos segundo a carne, feito por mão de homens, ele diz, ambos os povos, judeus e gentios que eram incircuncisos, estavam afastados de Deus, longe da promessa. Ele diz, de ambos os povos ele fez um só. Aonde? No seu corpo. Como o samaritano, que tinha no seu corpo duas descendências, a descendência de Abraão, mas também os gentios. Então, olha só que detalhe, preste atenção na próxima leitura. De ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio, e na sua carne desfez a inimizade, ou seja, na sua carne, através do seu corpo, ele estava unindo, fazendo um novo corpo, um novo homem, formado por judeus e gentios. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um mesmo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo. O que está sendo dito aqui? Que na sua carne Jesus desfez a inimizade e uniu ambos os povos em um só, ou seja, juntou judeus e gentios no seu corpo, o corpo de Cristo. E ele desfez a parede de separação e ele criou dos dois um novo homem. Lembra que quando nos convertemos, nós se tornamos participantes do corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e nós somos o seu corpo. Então, quando um judeu se converte, ele não é mais apenas um judeu. Pelo contrário, ele é participante do corpo de Cristo. Quando um gentil se converte, ele não é mais um gentil. Por isso Paulo escreve, antes vocês eram gentios, agora não são mais. Vocês são participantes do Israel de Deus, porque vocês foram inseridos no corpo de Cristo. Aqui está sendo dito que de ambos os povos, os judeus e os gentios, ele fez um só, um novo homem, um corpo. Por isso que ele está dizendo assim, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, o corpo de Cristo, matando com ele a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz para vós que estáveis longe, ou seja, os gentios, e aos que estavam perto, os judeus. Por quê? Por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito, e assim já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadão dos santos e família de Deus. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Agora os gentios não são mais estrangeiros, porque agora eles receberam o Espírito Santo, passaram a fazer parte do corpo de Cristo, se tornaram o Israel de Deus e agora são concidadão dos santos e são participantes da família de Deus. Por meio deste corpo de Cristo, aonde estavam sendo unidos judeus e gentios, aqueles que estavam perto, mas os que estavam longe também. Então você percebe que o corpo de Cristo, ele aponta para o samaritano, porque o que era um samaritano senão aquele que também era descendente de Jacó, também era descendente de Israel, né? O que eram os samaritanos senão aqueles que foram para o cativeiro da Síria e se misturaram com as nações, e quando alguns deles voltam para Israel, nós temos aqui agora essa junção. Né? O que eram os samaritanos? Uma mistura, já não era mais uma genética 100% pura, mas eles tinham no seu corpo, na sua genealogia, uma mistura de descendentes de Abraão misturado com gentios. E o que é o corpo de Cristo, senão também uma mistura dos judeus que se convertem e dos gentios que se convertem a Cristo, formando o corpo de Cristo. Ou seja, você percebe que agora Cristo, que uniu no seu corpo ambos e fez um só corpo, um novo homem, esse novo homem está apontando para
a figura de um samaritano que uniu no seu próprio corpo os dois, judeus e gentios? Se você entender esse mistério, vai ficar muito mais claro todo o mistério de Cristo, desde Abraão, quando Deus faz promessas a Abraão, dizendo que em Abraão seriam benditos todas as nações da terra, não apenas uma nação, mas todas as nações. Vai ficar muito mais claro a bênção que foi passada a Isaac, foi passada a Jacó, e de Jacó é passado para Efraim, quando ele cruza as mãos, e ele abençoa Efraim, dizendo que ele seria a plenitude das nações, que em Efraim se multiplicaria como peixes sobre a terra, seriam benditas todas as nações da terra. Isso a gente vê que vai ter um mistério nos dias de Aías, quando a nação de Israel, que era formada pelas 12 tribos, vai ser partida entre 2 tribos ao sul, Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos ao norte, com a capital em Samaria, enquanto os judeus voltam do cativeiro da Babilônia, as 2 tribos do sul, o reino do norte, que era chamado de Israel, de Efraim, de José, de Jacó, ele vai ser lançado, espalhado entre os gentios, entre as nações. Mas agora você vê os profetas anunciando esse mistério, porque vem Jeremias, e Jeremias profetiza uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E você percebe que a nova aliança foi feita com judeus e com gentios? Por que será? Perceberam como isso já estava implícito nas palavras de Jeremias, quando ele anuncia uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá? Eu sei que é muita coisa e que é um resumo, mas eu vou deixar uma aula aqui em cima no card para vocês assistirem, onde eu falei sobre isso, e eu vou deixar também uma playlist onde eu falo mais sobre esse mistério de Cristo revelado através das 2 casas de Israel. Mas você vê isso nos profetas. Por exemplo, Ezequiel também profetiza, falando das 2 varas, que Deus uniria as 2 varas, casa de Efraim, casa de Judá, nas mãos do Filho do Homem, que é uma figura de Cristo, se tornariam uma só vara, o Israel de Deus. Você vê isso lá em Oséias, quando Oséias profetiza, dizendo que ambos, Israel e Judá, congregarão debaixo de um só cabeça, e terão por si só um só cabeça. O que é isso? É o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e o seu corpo, aonde foram unidos judeus e gentios, ou seja, estava falando de Israel e Judá, né? Daqueles que voltaram do cativeiro, continuaram puros, mas daqueles que foram semeados entre as nações, muitos deles se tornaram gentios, mas agora Deus está profeticamente mostrando que ele vai trazer de volta e vai constituir uma só cabeça sobre esses dois. Isso se cumpre quando? Nos dias de Jesus, quando aquelas 2 varas na mão de Ezequiel vão se tornar agora uma só através de Cristo, aonde a nova aliança profetizada por Jeremias vai ser agora selada por meio de Jesus e do seu sangue, né? E vai começar a se cumprir, aonde as bênçãos profetizadas por Jacó sobre Efraim, que ele se multiplicaria como peixe sobre a terra, vai se cumprir nos dias de Jesus, agora onde ele vai chamar discípulos para pescar homens sobre a terra, aonde as bênçãos de Abraão, onde é dito que no seu descendente seriam benditas todas as nações da terra, vai se cumprir em Cristo, o descendente de Abraão, e por meio dele seriam benditas todas as nações, tanto Judá, tanto os judeus, da onde vem o Cristo, como os gentios. Por isso é dito, serão benditas todas as nações da terra. Então, é nesse contexto que Paulo escreveu Efésios capítulo 2, que a gente já leu agora, e que estava apontando profeticamente, você vê ali na leitura a figura de um samaritano que estava unindo no seu corpo os descendentes de Abraão e os gentios, fazendo com que os dois se tornassem participantes do Israel de Deus. E aí você vê a leitura, a continuação no capítulo 3, que Paulo vai chamar isso de um mistério de Cristo. Olha que interessante. E como me foi isto um mistério manifesto pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Que mistério é esse que Paulo está falando, que
que foi manifesto a ele por meio de revelação, quando Jesus lhe aparece e revela aquilo que já estava nos profetas, mas que as pessoas ainda não compreendiam. Esse mistério de Cristo é justamente a união de judeus e gentios que está profeticamente revelado nas duas casas de Israel. Então ele está dizendo, vocês podem compreender ou perceber a compreensão que eu tenho desse mistério de Cristo, o qual nos outros séculos não foi manifesto aos filhos dos homens. Mesmo que estivesse revelado nos profetas, as pessoas não compreendiam. Mas que agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da mesma promessa pelo Evangelho. Olha que interessante isso, irmãos. Eu chego a vibrar quando eu vejo tamanha profundidade, as riquezas da revelação da palavra de Deus. O que está sendo anunciado aqui? Que existe um mistério, aonde Cristo, que é o cabeça, no seu corpo estava unindo judeus e gentios. O que Oséias havia profetizado, né? Que seriam congregados de novo Israel e Judá e teriam por si, né, sobre si, uma só cabeça, que é Cristo, e o seu corpo seria unido os dois povos, de ambos fazendo um novo homem. O que é isso, senão a figura de um samaritano que tinha no seu corpo a descendência tanto dos descendentes de Abraão como a mistura com os gentios? Então você percebe que quando a gente volta para essa história do samaritano, é dito que descia um sacerdote, descia um levita, e agora por fim vai vir um terceiro personagem, que é o samaritano. Quem que era o samaritano, senão uma figura de Cristo, o Cristo, que vem dos judeus, mas que estava unindo no seu corpo judeus e gentios. O samaritano nada mais era do que isso, a união de dois povos. Por isso que eles eram desprezados pelos judeus daquela época, porque eles tinham em si a junção com os gentios, que eram considerados imundos aos judeus. Então, Jesus está começando a revelar-nos, através desta parábola, o que ele estava fazendo pela humanidade. E é justamente esse samaritano que vai demonstrar o amor ao próximo. Como ele é quem vai atar as suas feridas, deitar azeite, que é um símbolo do Espírito Santo, deitar vinho, que é o símbolo do sangue da nova aliança, vai colocar sobre o seu animal e vai levar até uma estalagem para cuidar dele. Entenderam? Agora eu quero ampliar essa revelação, porque eu quero ler com vocês o próximo versículo, quando eles chegam na estalagem, porque aqui tem uma outra revelação que está apontando para os próximos 2000 anos. Vamos ler essa passagem e aí a gente volta para o nosso mapa mental para você entender com mais profundidade. Quando a gente continua lendo a parábola do bom samaritano, é dito o seguinte: mas um samaritano que ia de viagem, percebe que ele não descia, ele ia, né? Ele ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão, aproximou-se dele, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo, olha essa palavra, partindo. Gente, olha, isso aqui não aponta para Cristo. Quando ele veio, instituiu a nova aliança, derramou o Espírito Santo, selou a nova aliança e depois ele parte, ele ascende ao céu de novo. Não? Olha o que é dito aqui, ó. E partindo no outro dia, tirou 2 denários. Até essa expressão outro dia é interessante, tá? Eu já vou explicar o porquê. Então ele diz assim, ó, e tirou 2 dinheiros e deu-lhe ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Percebeu o detalhe? Está dizendo que esse samaritano iria partir, mas que depois ele iria voltar. Então vamos finalizar a leitura e eu já vou trazer a explicação disso. É dito no verso 36, qual, pois, destes 3 lhe parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e fazes a mesma coisa, né? Ou da mesma maneira. Como eu já disse, essa parábola tem uma revelação primária que é o amor ao próximo. Então Jesus conclui com essa revelação. Vai e fazes a mesma coisa. Porém, olha os detalhes, como são riquíssimos, irmãos. A gente não pode desprezar isso. Olha quantos detalhes. Você percebe que
essa estalagem, ela está apontando para a igreja de Cristo. E quando eu falo a igreja de Cristo, eu não estou falando dos prédios, dos templos, mas do corpo de Cristo, o corpo espiritual de Cristo nesta terra, aonde o Espírito Santo está restaurando o homem, está curando as suas feridas, né? Está pondo-lhe de pé, está vivificando, né? Porque nós estamos sendo vivificados. Nós que antes estávamos mortos espiritualmente, agora somos vivificados pelo Espírito de Deus através de Cristo. E esses dois dinheiros é como se eles apontassem não só para 2 dias literais, mas para 2 dias proféticos. Então, vamos ver isso no nosso mapa mental para você entender essa revelação. Quando a gente olha para essa parábola, a gente começa a perceber como ela é profunda e como Deus estava trazendo muitas nuances de revelação através de cada palavra. Porque você percebe que havia um homem que foi assaltado pelos salteadores. Esse homem, ele está em caminho de queda, em rota de declínio, que simboliza a queda da humanidade. E este salteador aponta para Satanás, né, que tirou tudo que o homem tinha e deixou ele em estado de morte, porque o homem, através do pecado, deu legalidade à morte, e por causa do pecado, a morte entrou no mundo. Então, o salário do pecado é a morte. Depois disto, nós temos aqui agora o terceiro personagem, o homem, o salteador, e agora nós temos o sacerdote, que representa os 2 primeiros milênios da humanidade, os 2 primeiros dias proféticos, aonde você vê exatamente isto. O sacerdote também descia de Jerusalém para Jericó, ele também está no mesmo caminho, na mesma rota de descida, passou pelo homem e não fez nada, não pôde fazer nada pelo homem. Daí você tem agora os levitas, os próximos 2 milênios da humanidade, você vai ver que vai começar a ser instituído o sacerdócio levítico, e você vai perceber a mesma coisa. Vem o sacerdócio levítico com todos os seus sacrifícios e ofertas pelo pecado, e ainda assim a humanidade continua caída, e os levitas não puderam fazer nada pela humanidade. Pelo contrário, eles mesmos continuam descendo do lugar de bênção para o local de maldição, e você vê todo esse trajeto de queda. Agora, você vai ver que, de repente, aparece um samaritano, e diferente do sacerdote que descia de Jerusalém para Jericó, diferente do levita que também descia pelo mesmo caminho, o samaritano, a Bíblia não diz que ele está descendo, como se ele fizesse parte dessa humanidade caída que está descendo. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele estava de passagem. E esse samaritano, que é uma figura que aponta para Cristo, que no seu corpo estava unindo judeus e gentios, esse samaritano, ele é uma figura de Cristo que está de passagem, ele está vindo por outra rota, não a rota de queda, de declínio, mas está vindo por outra rota. Ele vai se compadecer deste homem, vai fazer os primeiros atendimentos, vai atar as suas feridas, vai deitar azeite, que é um símbolo do Espírito Santo, vai deitar vinho sobre as suas feridas, que é um símbolo do sangue da nova aliança, e agora vai levar até uma estalagem. E é interessante que ele vai dizer assim, ó, que no dia seguinte ele vai pagar 2 dinheiros, que era o equivalente a 2 dias. Ele vai pagar 2 dinheiros e ele diz, no dia seguinte ele vai embora, mas ele vai voltar. E quando voltar, ele diz assim, que ele acertaria o restante. O que está sendo dito aqui? Preste atenção. Você sabia que Jesus nasceu no final do 4º milênio? E que Jesus ele vai desempenhar o seu ministério no início do 5º milênio, na virada do 4º para o 5º. Então Jesus morre e ressuscita aqui no início do 5º milênio, e Jesus ascende ao céu. Então você vê que até esses mínimos detalhes da parábola, eles batem com a história bíblica, porque você vê que é dito ali, ó, no dia seguinte ele pagou por 2 dias e ele vai embora. Mas ele promete que ele vai voltar. Não é o que Jesus diz. Jesus não diz aos seus discípulos, eu vou, mas eu voltarei.
Olha que interessante, Jesus diz aos seus discípulos que na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Mas ele diz, eu vou, mas eu vou voltar. Olha que interessante, né? Então, isso está apontando para Cristo, que veio por outro caminho diferente da humanidade que estava em queda, pôs o homem de pé, sarou as suas feridas, derramou o Espírito Santo, selou a nova aliança, e agora, no dia seguinte, na virada do 4º para o 5º milênio, no dia seguinte ele vai pagar 2 dinheiros, ou seja, o equivalente a 2 dias, enquanto a humanidade está se recuperando, agora na nova aliança, desse declínio desde que o pecado entrou no mundo, e trouxe a morte consigo. Agora nós vemos a vida sendo restaurada por meio do derramar do Espírito Santo na nova aliança. Você vê que o homem ou a humanidade está sendo restaurada por 2 dias. Só que Jesus ele faz uma promessa: eu vou, mas eu vou voltar depois de 2 dias. E se tiver qualquer outra coisa, ele diz, eu pago a diferença. Perceba que isso está apontando para a ida de Jesus, quando ele ressuscita e ascende ao céu, a sua ida, mas a sua volta aponta para a vinda de Cristo sobre as nuvens. Por isso que Jesus subiu e foi encoberto pelas nuvens, mas ele vai voltar sobre as nuvens de novo. E aqueles anjos, eles vão anunciar lá em Atos dos Apóstolos: o que vocês estão olhando para cima, varões galileus? Da mesma forma como vocês o viram subir, vocês o verão voltar. Então você vai perceber aqui que muito mais do que estar apontando para os 6 milênios da humanidade, onde o homem está debaixo da escravidão do pecado e por causa disso está sujeito à morte, onde o homem vinha num declínio espiritual desde que o homem foi expulso do Éden, que era uma figura da Jerusalém, e está descendo para Jericó, que é uma figura do caminho de maldição. O homem está em declínio. E os primeiros 2000 anos, onde as pessoas podiam sacerdotar por si mesmo, ninguém pôde resolver o problema da humanidade. Depois, nos próximos 2000 anos, quando Deus institui o sacerdócio levítico, por isso os levitas, você vê que não resolveram o problema da humanidade. Mas quando surge o samaritano, que é uma figura de Cristo, unindo judeus e gentios no seu corpo, agora sim você vai perceber que o homem ele vai começar a ter as suas feridas saradas. Aquele que estava prestes a morrer agora vai ser cuidado e vai ser restaurado para ser posto de pé. Quando que isso vai acontecer? Bom, eu já coloquei uma aula aqui na nossa playlist onde eu falo, né, que a gente não sabe ao certo quantos anos Adão tinha quando pecou. E nem quantos anos certo Jesus tinha quando ele morreu para pagar a dívida do primeiro Adão. Mas, teoricamente, aqui é uma teoria minha, eu acredito que o ano da morte de Jesus está relacionado com o ano da queda de Adão. É um pensamento meu. Lembrando que a gente não pode usar teorias para dizer que é Bíblia. Mas, ao meu ver, o ano da vinda de Cristo, a partir da morte e ressurreição, começam a contar esses 2 dias, que vão dar mais ou menos aqui também no período da segunda vinda de Cristo. A gente não pode marcar o dia e a hora, mas a gente pode perceber que a nossa geração está muito próxima de ver a vinda de Cristo. Eu poderia finalizar por aqui essa aula, mas eu quero trazer mais um acréscimo apontando para o milênio. Tá? Só mais um acréscimo e a gente finaliza por aqui. Você percebe como a parábola do bom samaritano, ela começou contando para nós, falando sobre o homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó, e como esse homem foi assaltado pelos salteadores. Se esse homem aponta para a humanidade e o salteador aponta para a serpente, para Satanás, você vai perceber que a Jerusalém, ela é como se fosse um símbolo do paraíso, do Éden, onde o homem estava antes de dar ouvido à serpente e de ser assaltado, de ser deixado para morrer, e de estar em rota de maldição, de declínio, de queda. Mas se aqui nós temos a história de um homem que está descendo, saindo de Jerusalém, que é uma figura do paraíso, do Éden, da onde o homem foi expulso, quando aparece o samaritano,
pondo o homem de pé de novo. Você percebe que é como se agora Cristo estivesse restaurando a humanidade para levar de volta para Jerusalém, para o paraíso de Deus. E aí você vai ver algumas revelações que são muito profundas e que estão ligadas ao mistério de Cristo que a gente acabou de ler. Porque você vai entender como o Éden, ele era um símbolo do paraíso de Deus, da Jerusalém, lá no princípio. E como Deus, no milênio, vai estar restaurando aquilo que o homem perdeu. Por isso que quando você lê Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, você vê a criação do homem, do paraíso de Deus, aonde Deus planta um jardim, coloca no meio do jardim a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do jardim sai um rio que se divide em 4, né? E você continua lendo ali nesse jardim que Deus coloca o homem e tudo era perfeito, até que vem a serpente que vai roubar o homem, que vai colocar o homem debaixo do pecado e consequentemente debaixo da morte. Mas você vê que, assim como a Bíblia começa com os 2 primeiros capítulos mostrando o paraíso de Deus e a queda do homem, você vai ver que os últimos 2 capítulos da Bíblia, Apocalipse 21 e 22, você vê exatamente a restauração do paraíso de Deus, porque você vai ver a Nova Jerusalém. É como se o Éden fosse a primeira Jerusalém, você vai ver agora a Nova Jerusalém, você vai ver ali a árvore da vida, um rio que flui do trono de Deus. E ali você vê a humanidade de novo sendo restaurada. E aqueles que vão habitar a Nova Jerusalém, você vê que a morte já não tem mais poder sobre eles. Mas você vê que existe uma conexão, e isso está completamente ligado com o mistério de Cristo que a gente tanto fala aqui nesse canal, nesse curso. Olha que interessante, é dito assim, ó: vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, nem a escuridão, nem a tempestade, nem ao som de trombetas, nem ao som de palavras tais, que os ouvintes rogavam que nada lhes fosse dito, porque não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocasse naquele monte, deveria ser apedrejado. O espetáculo era tão apavorante que Moisés disse: eu estou trêmulo de medo. Percebeu que o autor de Hebreus está aqui citando a primeira aliança do Monte Sinai, onde você vê a mudança de sacerdócio, dos sacerdotes para os levitas agora, onde você vê Moisés, que foi o mediador dessa aliança, da primeira aliança no Monte Sinai. O Monte Sinai fumegava. Ali foi instituído um sacerdócio levítico, aonde falava de uma Jerusalém terrena. Ali, nessa primeira aliança que foi selada com sangue de animais, cerca de 3.000 pessoas são mortas. A gente vê que quando Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas da lei, 3.000 pessoas são mortas. Agora, o autor de Hebreus vai dizer: vocês não se chegaram ao Monte Sinai, a esta aliança, aonde até Moisés ficou aterrorizado com a manifestação de Deus, com a coluna de fogo, com os relâmpagos e os raios, as línguas que foram manifestas nesse Pentecostes. Pelo contrário, o autor de Hebreus vai dizer o seguinte: vocês, porém, se chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram as miríades e miríades dos anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Vocês chegaram ao Deus, o juiz de todos os homens, o Espírito dos justos que foram aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança no seu sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Aqui no Monte Sinai aconteceu o primeiro Pentecostes, 50 dias depois do povo ter celebrado a primeira Páscoa lá no Egito. Aqui no Monte Sião, vocês vão ver que vai acontecer agora o Pentecostes, 50 dias depois de Jesus celebrar a Páscoa, aonde vai ser selada a nova aliança. Só que diferente de Moisés, que como mediador foi fiel como servo em toda a casa de Deus, e ele vai selar a primeira aliança, que vai parar em tábuas de pedra.
Cristo como mediador de uma nova aliança, não mais selada com sangue de animais, mas com o seu próprio sangue, sendo fiel não como servo, mas como filho na edificação de uma casa para Deus. Ele vai selar a nova aliança, e essa aliança não vai parar em 2 tábuas de pedras, mas na mente e no coração, por meio do Espírito Santo, que é o dedo de Deus, que escreveu as 2 tábuas, mas que agora escreve a lei na nossa mente e no nosso coração. Diferente do Monte Sinai, onde 3.000 pessoas morreram, onde as pessoas estavam apavoradas quando eles viam aquelas colunas de fogo e de nuvem, e relâmpagos, e trombetas, e sons vibrantes de línguas que eles não compreendiam. Você vê que aqui no Monte Sinai, o Espírito Santo desce como colunas de fogo, eles passam a falar em outras línguas, e mais de 3.000 pessoas são salvas logo na primeira pregação de Pedro. Aqui no Monte Sinai, você vê que representa uma Jerusalém terrena, uma Jerusalém de baixo, e um sacerdócio levítico, que, como a gente falou até agora, não pôde fazer nada pela humanidade, não pôde restaurar a humanidade que estava em queda. Pelo contrário, só evidenciou mais o pecado do homem. Por isso que a lei, ela não tem o poder de salvar, mas vindo a lei, ela demonstrou o quanto o homem é pecador, evidenciou o pecado. Mas vindo Cristo agora, ele derramou o Espírito da graça, pelo qual podemos ser salvos. E por isso é dito que nós não nos achegamos à primeira aliança, ou ao Monte Sinai, mas nós se achegamos a Sião. É dito que nós se achegamos a Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. A Jerusalém de baixo, segundo Gálatas, é escrava, mas a Jerusalém de cima é livre. Perceberam? E não mais a um sacerdócio levítico, mas ao sacerdócio de Melquisedeque, que é desenvolvido e oficiado não mais pelos levitas, mas por Cristo, que estava unindo no seu corpo, a figura de um samaritano aqui, né? Unindo no seu corpo judeus e gentios. Então, olha que interessante isso. É como se a gente olhasse para essa descida e o homem que saiu lá do jardim, do lugar de habitação das luzes. Lembra que Adão e Eva, eles resplandeciam luz, por isso eles não viam a sua nudez. Mas quando eles pecam, aquela glória de Deus que estava impregnados neles se desvai e agora eles veem a sua nudez. Você vê que eles saem de Jerusalém, a cidade de luz, a cidade de paz, e eles estão em queda, em rota de maldição. Você vê que o homem, depois do pecado, ele está debaixo de maldição, debaixo da morte. Mas agora, em Cristo, o homem está sendo restaurado e voltando para Sião. Voltando para Sião, enquanto você via a humanidade descendo para Jericó, que era a cidade mais antiga do mundo, né, símbolo de local de maldição. Você vê que agora, depois do samaritano, que aponta para Cristo, você vê o homem sendo restaurado durante esses 2 dias, para voltar de novo a Jerusalém, que é chamada de cidade das luzes, né? Habitação da paz. Mas não para uma Jerusalém terrena, que é escrava com seus filhos, conforme a gente vê aqui no texto de Gálatas, mas para a Jerusalém de cima, que é herdeira com os seus filhos. Eu vou até ler aqui para vocês o texto de Gálatas, já que a gente entrou nessa questão do mistério de Cristo, só para você entender o que é dito sobre os descendentes de Abraão segundo a promessa. Paulo escreve, porque está escrito, Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, ou seja, pela vontade de Abraão, de Sara, de Agar, mas o que era da livre por meio da promessa. Ismael nasceu por um milagre de Deus, quando as carnes de Abraão e Sara, avançado em idade, estavam mortas. Mas você vê que, segundo o autor de Hebreus, isso é bem explicado lá, fica bem claro, que na sua velhice já não geravam mais, mas você vai perceber que por um milagre, por causa da promessa, vem o filho da livre, o filho de Sara. Agora, olha como tudo isso é uma figura, uma tipologia que está apontando para sombras e realidades.
Paulo escreve: o que se entende por alegoria? Porque são estas as duas alianças. Uma, segundo o Monte Sinai, que a gente acabou de ler, gerando filhos para a servidão, que é de Agar. Ora, Agar é Sinai. É um monte na Arábia que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, filhos de Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito, assim é também agora. Mas o que diz as Escrituras? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira, irmãos, que somos filhos não da escrava, mas da livre. Vê que Paulo está comparando a Jerusalém de baixo, que hoje existe, com a primeira aliança do Monte Sinai, que a gente acabou de falar. E ele diz assim que os judeus, descendentes de Abraão, segundo a genética, segundo a carne, eles também são escravos, porque eles também pecaram, eles também estão sujeitos à morte, assim como todos os gentios que também são escravos e estão sujeitos à morte. Mas ele está dizendo que nós, e quando ele diz nós, ele está dizendo judeus, porque Paulo vinha da tribo de Benjamim, descendente de Abraão, então ele está dizendo, mas nós, ele está dizendo, tanto ele, que vinha dos descendentes dos judeus, como os gálatas, que vinham dos gentios, ele está botando tudo em um só corpo, ele está dizendo, mas nós não somos participantes da Jerusalém de baixo, que é escrava com os seus filhos. Nós pertencemos a Jerusalém do alto, a Jerusalém de cima. Somos filhos de Sara, segundo a promessa, não segundo a carne. Paulo estava dizendo que os que vão herdar a Jerusalém do alto são os filhos da promessa. E talvez você não perceba, mas isso também tem conexões com a parábola do bom samaritano. Porque quando Cristo vem e restaura e coloca aquele homem que ele coloca de pé para ser restaurado durante 2 dias, você vê que isso aponta para a nova aliança, para Jerusalém de cima, e a segunda vinda de Cristo está justamente ligada para nos levar da estalagem de volta para Jerusalém, mas não para Jerusalém terrena, que é escrava com seus filhos, mas para a nova Jerusalém, da qual todos nós somos participantes. Não para o Monte Sião, onde está hoje a Jerusalém atual, mas para o Monte de Deus. Então, aqui nós temos um resumo de tudo que a gente falou nesta hora de estudo. Perceberam que o homem aqui está apontando para a humanidade que está em queda, e a Jerusalém, da onde ele estava descendo de Jerusalém para Jericó, é uma figura do paraíso de Deus, do Éden, onde o homem tinha comunhão com Deus, até que ele decide sair de Jerusalém e descer para Jericó, e ele é assaltado. E esse salteador é uma figura da antiga serpente, o dragão, o diabo, Satanás. Todos os personagens que vêm aqui, em seguida, o sacerdote aponta para os primeiros 2000 anos de história, onde todo mundo sacerdotava por si e por suas famílias, mas você vê que isso não pôde fazer nada, por isso que mostra que esse sacerdócio passou de largo e o homem continuou em estado de morte, caído. Depois, nós temos nos próximos 2000 anos sendo levantado agora o ministério do sacerdócio levítico, simbolizado nesse levita, e de novo você vê que, assim como os primeiros sacerdotes, o ministério dos sacerdotes levíticos também estava em queda, também estava no mesmo caminho que o homem descendo, passou pela humanidade e não pôde restaurar, até que vem um samaritano. E acerca desse samaritano, não é dito que ele descia pelo mesmo caminho do homem, assim como o sacerdote, assim como o levita que descia pelo mesmo caminho. Pelo contrário, esse samaritano, ele vem por outro caminho, ele estava só de passagem. Ele vem, ata as feridas, derrama azeite, que é o Espírito Santo, derrama vinho, que é um símbolo da nova aliança. E esse samaritano, que no seu corpo estava unindo judeus e gentios, ele vai levar até uma estalagem. No dia seguinte, ele paga 2 dinheiros. E ele diz que ele teria que partir, mas que ele voltaria.
né, depois desses 2 dias. E quando voltasse, ele acertaria qualquer coisa que faltasse. O que isso nos mostra? Que esse samaritano é uma figura de Cristo que está unindo no seu corpo judeus e gentios. A sua partida está mostrando que ele voltaria para o céu depois da sua morte e ressurreição, depois de selar a nova aliança e derramar o Espírito Santo. Mas que um dia ele vai voltar. E você vê que o dia da vinda de Cristo está associada a esses 2 dinheiros que ele pagou. Você vê que o samaritano pagou por 2 dias, o equivalente a 2 dias de hospedagem, porque ele tinha a intenção de voltar quando esses 2 dias finalizassem. Você vê que isso profeticamente está apontando para 2000 anos. Assim como o samaritano, Cristo também partiu, mas depois de 2 dias proféticos que estão apontando para 2 milênios, Cristo vai voltar. Essa é a promessa que ele fez. Eu vou, mas eu volto. Essa é a promessa que a gente vê lá nos profetas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida. Ao terceiro, ele nos ressuscitará e viveremos com ele. Aquele homem que lá no princípio sai de Jerusalém, está num caminho de queda, foi assaltado, ficou em estado de morte, agora vai ser restaurado por Cristo. E durante 2000 anos nós vemos a humanidade sendo restaurada para que esse homem possa voltar agora para Jerusalém. Mas não mais a Jerusalém de baixo, que é uma figura que representa os homens que estão em queda, mas para Jerusalém de cima, que é livre, né? Que aponta para Sara, que aponta para a promessa, Jerusalém do alto, Sião. Então perceberam como isso está apontando agora para o reino milenar, aonde o homem que foi restaurado por Cristo vai reinar com Cristo por 1000 anos. Tá? E sobre esses 1000 anos a gente ainda vai falar mais pela frente. Mas hoje eu queria mostrar para vocês a figura desses 5 personagens. O homem apontando para a humanidade caída. O salteador sendo uma figura de Satanás, a antiga serpente, que vem para roubar, matar e destruir. O sacerdote, uma figura dos homens que viveram nos primeiros 2000 anos e que sacerdotavam por si próprios. O levita como uma figura do sacerdócio levítico da primeira aliança, que nada pôde fazer pela humanidade senão evidenciar mais o pecado do homem. O samaritano, uma figura de Cristo, que vai colocar o homem de pé e agora durante 2 dias proféticos vai estar restaurando o homem, para que depois, quando ele voltar, possa nos introduzir de volta para Jerusalém, para o paraíso de Deus. Não mais uma Jerusalém terrena, que é sombra, mas na Jerusalém do alto. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vou dizer, tem muitas revelações iguais a essa. Quando você olha para a mulher samaritana, quando você olha para Jesus pondo em liberdade o endemoniado gadareno, você vê que tem muitas revelações que também estão apontando para os reinos desse mundo, para o período da humanidade e para a segunda vinda de Cristo. E eu vou tentar mostrar isso tudo para vocês. Basta você acessar a nossa playlist. Tá? Você que ainda não conhece, você pode fazer parte do nosso curso Escatologia Revelada, onde estão disponíveis todas estas aulas e outras. Ou você pode acessar aqui a nossa playlist da Geração que Verá a Vinda de Cristo, onde eu estou disponibilizando gratuitamente todas essas aulas que fazem parte do nosso curso Escatologia Revelada. Tá bom? Espero que você tenha gostado, que isso sirva para edificar a sua vida. E se você gostou, eu vou pedir para você, curte esse vídeo, compartilha ele com mais pessoas, deixe os seus comentários. E se você sentir no coração, você pode contribuir também para nos ajudar a manter esse canal. Então, um abração, graça e paz para vocês e até a próxima aula.